é bastante comum nos últimos anos no Brasil que essas movimentações aconteçam e não necessariamente depois a pessoa faz delação, mas ela comunica para as pessoas envolvidas no processo que, olha, eu estou mudando a minha estratégia de defesa. O que aconteceu no caso do Braga Neto? O Braga Neto, desde o começo que ele começou a ser envolvido nesses casos, inicialmente, ele não acreditava que a investigação ia chegar nele, tá? Tinha aquela ideia de que ele seria blindado, um general de 4 estrelas. Isso nunca aconteceu antes, a família militar tem ali toda a sua proteção, né? Uma boa parte da classe política também estava tentando proteger essas pessoas, e eles imaginavam, ou tentaram fazer um cordão sanitário aí, que a justiça ia chegar nos bagrinhos, como se chama, né? Ou também conhecidos como os manés, né? Os manés lá do 8 de janeiro. Conforme as coisas foram avançando, o Braga Neto começou a ficar muito preocupado. E uma informação que a gente trouxe aqui semanas atrás, aliás, antes dessa operação da Polícia Federal que prendeu o Braga Neto, e antes ainda da operação da Polícia Federal que prendeu lá o general Mário Fernandes e as outras pessoas envolvidas lá no punhal verde e amarelo. O Braga Neto, pelas informações que a gente trouxe, estava meio mal de grana, né? No sentido, não claro que está sem dinheiro para subsistência, né? Para comprar os seus víveres, né? Mas não teria dinheiro e fundo suficiente para se defender de um processo dessa monta no Supremo Tribunal Federal. Essa defesa, principalmente no Supremo, ela é uma defesa muito cara. Você tem que ter advogados que tenham acesso, né? Advogados que consigam, inclusive, falar com ministros, marcar audiências. Semana passada, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto fez uma audiência privada lá com o ministro Cristiano Zanin, né? Eu fico imaginando, William, se você tiver um problema na justiça, se o Zanin vai recebê-lo, William. Eu acho que não. Mas, a depender da banca de advogados que você contratar, talvez o receba. Então, essas movimentações da corte, a contratação do seu advogado comunica muito com o processo e comunica com os outros investigados e comunica com a comunicação pública também. O que é que aconteceu nesse meio do caminho, Vivi? O Braga Neto teve advogados no meio desse caminho que foram indicados e até mesmo pagos por pessoas ligadas ao Bolsonaro, tá? Então, isso foi feito também como um modo, entre aspas, assim, de ajudar o general com esses custos e tal, mas também o entorno do Bolsonaro tinha um interesse em colocar advogados de confiança lá que garantissem que o Braga Neto não fosse fazer delação. O Braga Neto agora decide dispensar um desses advogados, né? O Braga Neto, se eu não me engano, estava sendo defendido por 3 advogados. Não está claro na notícia se ele vai dispensar os 3 e vai ficar só com esse novo advogado, que é um advogado criminalista muito conhecido, com a diferença que, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, muitos criminalistas não fazem delação premiada. Tem muitos criminalistas muito famosos que não atuam em delação premiada. Então, se você tiver um problema na justiça e procurar um criminalista que possa ter os acessos todos às cortes superiores, né? Tem aí a sua zona de influência e tal, e falar, olha, eu estou pensando em fazer delação, tem advogado que vai falar o seguinte, eu não trabalho com delação, eu faço a sua defesa, a gente pode fazer uma linha de defesa, inclusive, que você pode eventualmente assumir algumas coisas para tentar diminuir a sua pena, mas eu não trabalho com delação. Outra linha de advogados trabalham com delação. Então o Braga Neto sai de uma linha de defesa agora, inclusive sai dessa zona de influência de advogados que eram aí indicados pelo entorno do Bolsonaro, vai para um outro criminalista e sinaliza para os réus, para os indiciados, por enquanto, né? Não há nenhum réu nesse caso ainda, para os indiciados, para as pessoas envolvidas nessa história e para a opinião pública o seguinte, olha, eu agora troquei de advogado e esse cara aqui topa, se eu quiser, fazer delação. É marcado que o Braga Neto vai fazer delação? Não, a gente não sabe disso, mas é a primeira comunicação pública. Isso já foi feito antes por outros indiciados, alguns que trocaram de advogados para advogados que acreditam que o sistema, né, que o mecanismo da delação é algo que possa ser feito durante a defesa, não fizeram delação, mas o Mauro Cid, por exemplo, fez. Vamos lembrar lá atrás que muita gente falava, não, imagina, o Mauro Cid não vai delatar, a família militar, esses militares nunca delatam, ele vai assumir a bucha sozinho e tal. Acabou fazendo uma delação confusa, com morde-a-sopra, com vai e vem, com uma estratégia de comunicação pública que parece um circo montado e uma palhaçada, mas na verdade tem funcionado muito bem. Mauro Cid está solto, né, com todos os seus benefícios, aquela coisa toda. Então o Braga Neto dá um primeiro passo, Vivi, de comunicação para as pessoas envolvidas no processo, do tipo, olha só, agora eu já estou remontando a minha linha de defesa num outro lugar aqui,
E se eu decidir delatar, esse doutor agora que me auxilia na defesa toparia fazer uma delação para mim.